Ora viva, muito boa noite, bem-vindo ao Jornal. O Conselho Constitucional quer ver aumentados os direitos e regalias dos juízes conselheiros. A pretensão consta da proposta de revisão da lei orgânica daquele órgão de soberania depositada na Assembleia da República. Enquanto o país aguardava pelos resultados das eleições autárquicas, o presidente do Conselho Constitucional submetia a 16 de outubro a proposta de revisão da Lei nº 6/2006, de 2 de agosto. Na fundamentação, o presidente daquele órgão de soberania escreve que a proposta visa atualizar a Lei Orgânica do Conselho Constitucional por forma a incluir as novas competências atribuídas ao órgão no âmbito da revisão pontual da Constituição da República. Trata-se de poderes para deliberar sobre a demissão do governador da província e do administrador do distrito, e ainda sobre a dissolução das assembleias provinciais, distritais e autárquicas. Entretanto, o assunto não para por aqui. O Conselho Constitucional propõe também um acréscimo e atualização de artigos que abordam os direitos e regalias dos juízes conselheiros. Assim, o artigo 18 passa a incluir mais direitos e regalias para os juízes, nomeadamente residência condigna, devidamente mobilada, afeta pelo Estado ou, na sua falta, subsídio de renda de casa, viatura de afetação pessoal, além da viatura protocolar, seguro de vida e de incapacidade, subsídio de férias correspondente ao seu salário base, subsídio de instalação no início do mandato, subsídio de exclusividade e de risco, subsídio de compensação quando resida em casa própria. Se antes era apenas médica, a assistência gratuita passa a incluir a medicamentosa, beneficiando, além do juiz conselheiro e seu cônjuge, os filhos menores e outros dependentes a seu cargo. O mesmo poderá vir a acontecer com direito a passaporte diplomático, que, para além de beneficiar apenas o juiz conselheiro e seu cônjuge, passará a incluir filhos menores e incapazes. A proposta remete para um diploma próprio a fixação da remuneração mensal, que inclui o salário base, subsídios e abonos adequados à dignidade e exclusividade no exercício da função do juiz conselheiro do Conselho Constitucional. Ainda sobre a remuneração, o documento propõe que, na data em que completar 2 anos e meio, 7 e 12 anos de serviço efetivo, o juiz conselheiro recebe um aumento salarial especial e correspondente a 20% do vencimento bruto. Além deste regime especial de aumento salarial, os juízes do Conselho Constitucional têm direito aos aumentos fixados para a função pública. E porque a função de juiz conselheiro não é vitalícia, a proposta do Conselho Constitucional tratou de acomodar a situação dos juízes após a cessação de funções e jubilações. Assim, o artigo 22 da proposta da revisão da Lei nº 6/2006, de 2 de agosto, diz que o juiz conselheiro que tenha exercido funções, pelo menos um mandato, e cuja cessação não resulte de motivos disciplinares ou criminais, tem salvaguardado os seguintes direitos e regalias: totalidade do vencimento atualizado, incluindo o aumento especial, desde que tenha descontado para a pensão de aposentação, subsídios atualizados, cartão de identificação próprio e manutenção do tratamento protocolar específico da função, viatura para uso pessoal de 5 em 5 anos às custas do Estado. A proposta fixa ainda uma pensão de sobrevivência correspondente a 100% do vencimento base a que tem direito o cônjuge e os herdeiros sobrevivos. Na mesma data em que foi submetida à Assembleia da República, a proposta de revisão da Lei Orgânica do Conselho Constitucional foi remetida para os efeitos de apreciação às Comissões dos Assuntos Constitucionais, Direitos Humanos e de Legalidade e à Comissão de Administração Pública e Poder Local.
Não haverá falta ou restrições no fornecimento de energia nas festas que se avizinham, apesar de o consumo atingir o seu pico. A garantia é da EDM, que diz ter atualmente um sistema de transporte e de distribuição de energia bastante robusto. A EDM diz que vai manter os cerca de 1000 megawatts de corrente que tem vindo a distribuir em todo o país e que reforçou o seu sistema de transporte e distribuição nas 3 regiões. A nível da Zona Sul, aponta a entrada em funcionamento da Central Térmica de Maputo, que vai aliviar as subestações da Matola e do Infulene, e que os crônicos problemas de Xaixai e Inhambane ficam resolvidos com a inauguração das subestações da Macia e de Massinga. O Sistema Norte, portanto, continuamos com a Central de Nacal, que está a dar um impulso bastante grande ao Sistema Norte. Também comissionamos transformadores em Nampula, portanto, o transformador que alimenta a província de Nampula já estava perto da sobrecarga, foi comissionado um transformador novo, comissionamos um transformador novo em Pemba, comissionamos também um outro transformador em Monaco. Portanto, estes investimentos, essas infraestruturas que a rede de transporte recebeu, tornaram o sistema de transporte, portanto, e por sua vez o sistema de fornecimento de energia bastante robusto. O alívio para a zona centro do país vem da conclusão da linha Chibata-Dondo, que coloca a fonte da corrente elétrica para a cidade da Beira a apenas 20 km, bem como a conclusão de uma linha que alimenta as subestações intermédias. Temos também as centrais de escambo de Mavuso, portanto, no centro, que estão a funcionar e servem também de alternativa com relação à Caurabassa, embora elas não sejam suficientes para toda a carga, mas elas poderão ser apoiadas pela central a gás que nós temos na Beira, a funcionar como stand-by ou como emergência em caso de necessidade. Na mesma ocasião, o porta-voz da EDM esclareceu que o agravamento das tarifas de energia que se registra desde o dia 1 de dezembro não abrange a todos os clientes. Este agravamento não atingiu ao povo, ou seja, não atingiu aos clientes domésticos, a todos aqueles que têm um consumo de baixa tensão, todos aqueles que não têm um PT nas suas instalações. Este agravamento não atingiu estas pessoas. Para casos de emergência ou denúncias de quaisquer irregularidades, a EDM apela aos clientes e ao público em geral para ligar para as habituais linhas verdes da empresa. Foram detidos ontem 3 estrangeiros em Muxungue, na posse de mais de 1.400.000 meticais e ainda $1.000 e 1.000 randes. Os mesmos são indiciados de terem roubado dinheiro na cidade da Beira. Estes 3 indivíduos foram detidos na manhã desta quinta-feira na região do Rio Save, na província de Sofala, quando seguiam para a cidade de Maputo na posse deste dinheiro, composto por moedas nacionais e estrangeiras que supostamente roubaram na cidade da Beira a 2 empreiteiros que pretendiam comprar material de uma ferragem. Para lograr os seus intentos, os indiciados seguiram as suas vítimas desde que saíram de um estabelecimento bancário, quando as vítimas estacionaram as suas viaturas e, depois de descerem, com recurso a este dispositivo, desbloquearam os alarmes e forçaram as portas. Uma das vítimas, que não quis ser identificada, conta o sucedido. Fiz o levantamento do material. No ato de ir pagar, quando volto para ir buscar o dinheiro, encontro uma senhora ao lado do meu carro à minha espera. Perguntou: jovem, está a pedir para ver alguma coisa no teu carro, porque meu filho estava ali e parado no carro, viu alguém a forçar a porta do teu carro. Quando eu tento destrancar a porta estava aberta. Procuro o dinheiro, já não tem. A sorte porque o miúdo tirou a chapa de matrícula do carro. De imediato, ele alertou a polícia e os suspeitos foram vistos no mesmo dia na cidade de Chimoio e mais tarde no Inchope, rumo à cidade de Maputo. Iniciou a perseguição e foram neutralizados próximo da ponte sobre o Rio Save. Os detidos alegam que são empreiteiros e que não roubaram nada. Munumbeira. Esta é uma acusação falsa. Nós pertencemos a uma empresa denominada Maputo Construções. Este dinheiro pertence-nos e pretendíamos proceder ao pagamento de algumas despesas. O dispositivo que alegam que é para desativarmos alarmes, nós usamos-lo para comunicação. Portanto, somos inocentes. Construction. A polícia não duvida que está perante uma perigosa quadrilha. Se formos olhar para
o modus operandi tanto da mesma quadrilha, teremos esclarecido assim um outro caso que teria acontecido há meses numa das ruas, portanto, daqui da cidade da Beira, em que o modus operandi tanto foi o mesmo e que, usando estes artifícios fraudulentos, teriam subtraído outros valores numa das viaturas. O ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas disse que os barcos de pesca que operam em Moçambique vêm de muitos países e não apenas da China. Agostinho Mondlane disse ainda que o país exporta apenas 15 mil toneladas de pescado por ano. O início desta semana foi marcado por notícias que davam conta da presença massiva de embarcações chinesas de pesca nas águas moçambicanas. É permitido apenas para a pesca artesanal. Esta sexta-feira, o ministro do Mar, Águas Interiores e Pescas chamou a imprensa para esclarecer o assunto. Agostinho Mondlane não confirmou a vinda a Moçambique de mais de 100 barcos chineses e fez questão de frisar que há embarcações de vários países a pescar nas águas territoriais. Nós temos embarcações de proveniência de vários países aqui em Moçambique, não é só a China. Temos embarcações de proveniência de Portugal, Espanha, França, África do Sul, Maurícias, Seychelles, etc, pescam nas nossas águas. Se nós tivemos de falar das embarcações que provêm de algum país, então falamos das embarcações que vêm de todos os outros esses países, porque a nossa lei permite que o fretamento das embarcações seja feito em qualquer que seja o lugar. Isso acontece não só em Moçambique, mas em vários outros países costeiros insulares. Permitem que mesmo um moçambicano abra uma empresa, vá à África do Sul fretar uma embarcação. O ministro negou ainda que a China seja o maior destino do pescado capturado em Moçambique. Temos como os principais destinos são os países europeus, depois temos a Ásia e a África do Sul. E creio que em quarto lugar a China, né? Primeiro a Europa, depois na Ásia, aliás, no grupo dos países asiáticos, já em segundo lugar em termos de agrupamento, temos lá também a China, temos o Japão, temos a Coreia do Sul e vários outros países asiáticos. Depois temos, em termos de grupo, bom, embora eu não faça grupo, depois o terceiro destino é a África do Sul. Questionado se a Tunamar, empresa que resulta da parceria entre a Ematum e a empresa norte-americana Frontier Service Group, já tinha licença para a pesca, o ministro explicou o seguinte: a informação que temos é que estão em vias de o fazer para começarem a pescar. Estava ainda a informação que nós temos vindo a ver, como os barcos pararam por muito tempo, estão ali a fazer as manutenções em doca, substituição disto, daquilo, para que os embarcações estejam em condições. Tal como eu dizia, é que qualquer que seja a embarcação para se fazer a pesca tem que estar em condições nos termos da lei. Se não estiverem em condições, eles já sabem, conhecem a legislação, nós não vamos licenciar. É necessário que eles, de facto, o que nós estamos a saber é que estão nos preparativos de modo a colocar embarcações em condições para poderem se fazer a expensão, que só do relatório da expensão é que, estando tudo em conformidade, a gente autoriza a emissão de licença de pesca. Para este ano, o setor das pescas espera capturar cerca de 384 mil toneladas de pescado, das quais apenas 15 mil são destinadas à exportação. Quanto às receitas resultantes das taxas de licenciamento de embarcações de pesca, o Estado espera encaixar este ano mais de 320 milhões de meticais. O primeiro-ministro quer ver reforçados os mecanismos de combate à corrupção na autoridade tributária de Moçambique. Carlos Agostinho do Rosário defende que a AT deve ser um exemplo na prevenção e combate deste mal. Em uma parada nacional da autoridade tributária de Moçambique, esta sexta-feira no distrito de Moamba, província de Maputo, o primeiro-ministro Carlos Agostinho do Rosário enalteceu o cumprimento de metas de cobranças de receitas pela autoridade tributária, mas também deixa um desafio. E a fazerem tudo o que estiver a vosso alcance para assegurar o cumprimento da meta, que é a criação da receita. Não só
a meta deste ano, 2018, mas também a meta do próximo ano, 2019. Máquinas fiscais. A introdução destes dispositivos irá permitir o registro adequado das operações de compra e venda nos mercados e estabelecimentos comerciais, de modo a que o pagamento de impostos devido dessas operações. Corrupção na autoridade tributária. A autoridade tributária deve ser um exemplo na prevenção e combate a todas as formas de corrupção. Na ocasião, a presidente da AT, Amélia Nancar, revelou que há muitos processos no tribunal de casos de corrupção envolvendo funcionários desta instituição. Em Inhambane tivemos 2 casos que foram retidos, tivemos outros casos na província de Nampula e temos neste momento, em 2017, tivemos 2 casos na província de Maputo, no Tiar, que desaguaram na identificação de uma rede ainda mais complexa. O nível de arrecadação de receitas entre janeiro e primeira semana de dezembro corrente situou-se nos 195,3 bilhões de meticais, faltando por cobrar cerca de 27,5 bilhões de meticais para o cumprimento da meta anual. Será lançado amanhã em Nacala o projeto de estradas rurais para as províncias de Nampula e Zambésia. A esta altura vamos ao encontro do jornalista Ricardo Machava, neste caso que acompanha os momentos que antecedem a esta cerimónia. Boa noite, Ricardo Machava. Quais são as novidades a esta altura? Muito boa noite, Gerzilde, boa noite a toda a audiência que nos acompanha. Estamos em direto a partir da cidade portuária de Nacala, aqui na província de Nampula, local que amanhã vai acolher um grande evento de lançamento do projeto de desenvolvimento de estradas rurais, abrangendo as províncias da Zambésia, no centro, e também a província de Nampula, aqui ao nível da zona norte do país. É um projeto que vai ter uma dimensão muito vasta e, para dar mais explicações, vamos em direto falar com o professor Dr. Ângelo Macuaca, que é o PCA do Fundo de Estradas, que vai nos dar mais ou menos aquilo que é a filosofia desta iniciativa. Senhor PCA, boa noite. O que é que exatamente este projeto vai implicar no concreto para Zambésia e Nampula? O projeto Integrado de Desenvolvimento de Estradas Rurais é um projeto que tem em vista melhorar os rendimentos dos agregados familiares das pessoas que vivem nas zonas rurais através do desenvolvimento da infraestrutura rodoviária, criando facilidades de acesso aos serviços públicos e também ao escoamento da produção. Este programa vai ser implementado nos distritos que têm um grande potencial de produção agrícola e pesqueiro. O projeto contempla uma componente de reabilitação e ampliação da rede primária, tanto de N1 e N10, numa dimensão de 70 km, e também a manutenção e reabilitação de estradas rurais. Portanto, são essas componentes principais em termos de intervenção na estrada. O programa também tem uma componente de projeto piloto do transporte rural, tem uma componente de capacitação institucional, tanto que vai ser realizada para as instituições do setor de estradas, Fundo de Estradas, a Administração Nacional de Estradas, INGC, INATER e até instituições de formação superior na área de engenharia rodoviária. E depois tem a última componente, que é a componente de resposta à emergência, portanto que os fundos poderão ser alocados para situações de emergência quando assim for declarado pelo governo moçambicano. Bom, estamos a falar de distritos com potencial agrícola. Pode especificar, tanto para Zambésia como para Nampula? São 10 distritos, portanto 5 de cada uma das províncias. Creio que seria prematuro avançar hoje, senão vamos esgotar o conteúdo do lançamento que vai ocorrer amanhã. Bom, o PCA não quis aqui esgotar com tudo daquilo que vai ser apresentado amanhã em Nhamalo e não Gerzilde. A verdade é que este vai ser um projeto que vai ter o impacto ao nível também da produção agrícola, até porque o foco é mesmo esse, permitir o escoamento da produção das zonas produtivas até aos mercados, tudo numa perspectiva de poder permitir um rápido desenvolvimento das zonas rurais, que é uma das grandes balizas do governo que definiu, aliás, através do seu plano quinquenal, que vai até 2019 em Nhamalo.
Obrigada, Ricardo Machava. E ainda mesmo em Nampula, o Presidente da República defende que só formando se poderá melhorar os índices de eficiência na defesa, na produção e produtividade que se preconizam em todas as esferas da vida do país. Filipe Nunes, que proferiu estas palavras no encerramento dos cursos de oficiais milicianos, lembrou que as Forças Armadas têm o dever de garantir que a paz e a tranquilidade se concretizem. A Academia Militar Marechal Samora Machel, em Nampula, acolheu a cerimónia de encerramento do 11º curso de oficiais e 8º de oficiais milicianos nos ramos do Exército, Força Aérea e Marinha. Parada militar, revista, marcha de saudação, seguindo-se ao patenteamento, foram alguns momentos. O Presidente da República, que presidiu o ato, destacou o papel das Forças Armadas. Entendemos que só formando poderemos melhorar os nossos índices de eficiência na defesa, da produção e produtividade que preconizamos em todas as esferas da vida do nosso país. As Forças Armadas têm neste momento o dever de garantir os mais profundos anseios do povo moçambicano, que a paz e tranquilidade se concretizem definitivamente. É este o momento em que o papel das Forças Armadas de guardiões da nossa soberania e integridade territorial do nosso país se deve fazer mais sentir. O chefe do Estado e comandante em chefe das Forças de Defesa e Segurança garantiu que será despendido todo o esforço para que se possam vencer os obstáculos no memorando de entendimento celebrado com a Renamo. Todo esforço faremos para que possamos vencer os obstáculos, incluindo aqueles ocultos. Iremos, por exemplo, instruir o Ministério da Defesa Nacional, preencher as vagas a nível do Estado-Maior-General, deixadas livres. Isto faremos enquanto aguardamos da Renamo a entrega da lista dos oficiais já na sua totalidade, início da seleção dos efetivos a integrar a PRM, registro dos efetivos e desativação das bases da Renamo e mais aspectos, para além de operacionalizar o funcionamento das estruturas com responsabilidade de execução, supervisão, monitoria. Na ocasião em que estiveram presentes familiares e amigos, foram premiados 3 oficiais melhores classificados. Cidadãos são chamados uma vez mais a fazerem denúncias de atos de corrupção nas instituições, quer públicas ou privadas. O chamamento é feito pela Procuradoria-Geral da República na cidade de Maputo, no âmbito das comemorações do Dia Internacional da Luta contra a Corrupção. A cada 9 de dezembro celebra-se o Dia Internacional de Combate à Corrupção, fenômeno que de certa maneira condiciona o crescimento dos países e Moçambique não é exceção. E 2 dias antes, a Procuradoria-Geral da República, ao nível da cidade de Maputo, organizou um seminário onde se debateu o papel da religião, polícia e da educação no combate a este mal. O setor da educação foi apontado como sendo um dos mais afetados pela corrupção nos últimos tempos. O setor da educação tem sido apontado como um dos mais propensos à corrupção. Tanto onde se falou das questões como assédio sexual e as fraudes académicas, que são uma realidade ainda. Como forma de combater esta prática, as comunidades foram uma vez mais convidadas a fazer denúncias. Não é possível uma instituição sozinha combater a corrupção. É preciso que haja engajamento, entrosamento entre as instituições e a própria comunidade. Portanto, constatamos com satisfação que a consciência jurídica do cidadão tem aumentado. As denúncias têm aumentado. Isso é um passo salutar que demonstra que as pessoas já sabem o que é corrupção, sabem identificar que é um mal. Dentre vários pontos levantados neste encontro, houve orientação sobre que caminhos a seguir quando um cidadão sofre uma denúncia caluniosa. Tem outros meios em que a pessoa que foi, a sua honra foi posta em causa, pode muito bem abrir um outro auto
de crime de difamação se provar que a intenção daquela denúncia era caluniosa. Participaram neste evento membros da PRM, setor da educação, magistrados e organizações da sociedade civil. A Ordem dos Advogados defende a criação de um Plano Nacional dos Direitos Humanos para responsabilizar os violadores dos mesmos. A Ordem dos Advogados de Moçambique considera que há maior violação dos direitos humanos, sobretudo nas áreas de exploração de recursos minerais, onde estes são postos de lado para dar lugar aos megaprojetos. Como forma de minimizar estes males, a Ordem defende a criação de um Plano dos Direitos Humanos, instrumento que vai permitir responsabilizar todos aqueles que violam esses direitos. O ambiente político é bom, o quadro normativo é bom, mas já há muito ainda que tem que ser feito, porque a questão de direitos humanos é uma questão da vida das pessoas. É preciso que as pessoas sintam no seu dia a dia a realização dos seus direitos. É preciso trazer respostas às próprias comunidades quando são violentados os seus direitos. O presidente da Comissão dos Direitos Humanos da Ordem, Ricardo Moraes, revelou ainda que os advogados já submeteram a proposta para a criação deste plano ao Executivo e está confiante na sua aprovação. O Estado ia se negar a um plano de direitos humanos no seu país, porque é o rosto do Estado, é a imagem do país a nível internacional. Acreditamos que o plano, a proposta pode ser aceita e vai ser aceita. O mais importante para nós é que este plano reflita-se na vida das pessoas no seu dia a dia. A informação foi partilhada esta sexta-feira numa conferência de imprensa alusiva aos preparativos dos 70 anos da Declaração dos Direitos Humanos, que se celebra no dia 10 deste mês. A chefe da bancada parlamentar da Renamo e o académico Brazão Mazula visitaram no princípio da tarde de hoje as instalações do Grupo Soico para manifestar a solidariedade devido ao incêndio que afetou a central técnica. Passa hoje uma semana após o incêndio que deflagrou na central técnica do Grupo Soico, afetando a transmissão normal dos dois canais de televisão, nomeadamente STV e STV Notícias, a rádio e algumas plataformas digitais. Esta sexta-feira, a bancada parlamentar da Renamo visitou as instalações da empresa e recebeu explicações detalhadas sobre a situação do administrador Jeremias Langa, além de manifestar a solidariedade com o grupo. A chefe da bancada da Renamo deixou ficar o seu sentimento. Eu não sei se há alguém que possa imaginar Moçambique sem STV. Eu espero efetivamente que tenha sido algo acidental, que não haja mão criminal no meio disso, porque a ter havido realmente é de todo condenável. E nós, como amigos da STV, queremos dizer que solidarizamos-nos convosco. Não somos amigos só no momento das galas, das grandes atividades que a STV promove, mas somos amigos também nos momentos em que há este tipo de situação que mexe com todas as nossas famílias, mexe com cada um dos moçambicanos. Quem também veio solidarizar-se com o Grupo Soico é o académico Brazão Mazula, que depois da visita disse que o incêndio foi mais abrangente do que se pode imaginar. Este é daqueles incidentes que tocam-nos a todos nós, cidadãos do país e fora do país. Manifestar a minha solidariedade à STV, ao Soico, e encorajar para que vá à frente por aquilo que ouvi do Jeremias Langa. Vocês não são desanimados, não? Portanto, claro, vai levar o seu tempo porque os custos são altos, não? Mas mais para frente, a própria STV neste momento também nos encoraja, não? Lembre-se que até o momento os técnicos da STV estão empenhados em trabalhar na busca de uma solução definitiva de modo a garantir uma transmissão com maior qualidade. Os programas da STV e STV Notícias, nomeadamente Opinião no Feminino e À Tarde é Sua, foram hoje distinguidos como os melhores programas de televisão exibidos no país pela Pássaro Azul. A cerimónia premiou ainda as campeãs africanas de basquetebol.
A Opinião no Feminino e seu apresentador, Boaventura Mucipo, foram distinguidos esta sexta-feira como o melhor programa feminino do país e melhor apresentador, respectivamente. À tarde, a sua e sua apresentadora, Carmelinda Manhissa, também foram distinguidos na categoria de programa educativo e melhor apresentadora. Com toda a minha equipa, que desde já agradeço, porque este trabalho não é só meu, principalmente quando nós falamos do programa em si, vamos trabalhar imenso, vamos trazer muitas outras novidades e vamos, acima de tudo, interagir com o nosso público-alvo. O nosso programa Opinião do Feminino, que é aqui distinguido, não seria possível sem o papel ou sem a contribuição das nossas comentadoras. E eu penso que este prémio é especialmente dedicado a elas, que mostraram à nossa sociedade que, afinal, as mulheres têm uma opinião vincada sobre política, sobre economia. Portanto, era este espaço que a Opinião Feminina pretendia preencher, criar um lugar onde as mulheres pudessem opinar sobre as grandes decisões que são tomadas no país. E por falar em espaço para as mulheres, as campeãs africanas de basquetebol do Ferroviário de Maputo mereceram a atenção dos 1.307 inquiridos pela Pássaro Azul, assim como o programa Conexões do Gil, exibido na STV. Trazer mais entretenimento, trazer mais crítica social, mais crítica incisiva e ajudar o país a crescer. Também foram distinguidos 5 conselhos municipais do país, um instituto de ensino superior privado e outros membros da comunicação social moçambicana. Com esta notícia, seguimos para uma curta pausa. Nós voltaremos com mais informação. Até já. Seguimos com as notícias no jornal. Casamentos prematuros poderão aumentar casos de fístulas obstétricas e o índice de analfabetismo em Moçambique. A previsão foi avançada pela primeira-dama da República, Isaura Nhusse, durante o Seminário Provincial sobre Prevenção e Combate aos Casamentos Prematuros em Cabo Delgado. A primeira-dama da República está preocupada com as consequências psicológicas, físicas e sociais das raparigas envolvidas em casamentos prematuros. A preocupação foi apresentada em Cabo Delgado, onde Isaura Nhusse participou no Seminário Provincial sobre o combate aos casamentos prematuros. Os casamentos prematuros constituem uma violação dos direitos humanos e têm como consequências a disseminação de doenças como HIV, o HIV, SIDA, a fístula obstétrica em raparigas, o organismo ainda não preparado para suportar o bebê, a perpetuação da pobreza, a violência baseada no género, problemas de saúde reprodutiva e a perda de oportunidades de empoderamento das crianças do sexo feminino. Entretanto, para evitar que os elevados índices de prevalência dos casamentos prematuros coloquem em risco o futuro do país, Isaura Nhusse defende a necessidade de sensibilização dos pais encarregados de educação, sobretudo nas zonas rurais. Começando por assegurar a elevação do nível de educação dos pais encarregados de educação, através de alfabetização e educação de adultos e das próprias crianças, jovens e adolescentes, protegendo-as contra todo tipo de males que afetam o seu desenvolvimento no geral. Cerca de 500 pessoas, entre membros do governo, organizações da sociedade civil e parceiros, participaram no seminário que decorreu sob o lema Engajemo-nos na observância dos direitos da criança, protegendo-a dos casamentos prematuros. Cerca de 200 pessoas, na sua maioria de nacionalidade bengali, foram impedidas de entrar no país nos últimos 11 meses. A Direção Provincial de Migração de Nampula diz que a recusa deve-se à falta de documentação. Este é o segundo grupo que em menos de 2 semanas tenta entrar no país
a partir da província de Nampula são os requisitos exigidos para o efeito. Os estrangeiros foram retidos no posto de travessia do Aeroporto Internacional de Nampula. Estamos no posto de travessia do Aeroporto Internacional de Nampula para fazer o acompanhamento dos 17 recusados no passado dia 3, dos 17, estou a falar aqui dos 13 bengales, 2 etíopes e 2 paquistaneses. O voo em que estes irão reembarcar, os membros do Sename, da província de Nampula, fazendo o seu trabalho, foi possível recusar 5 cidadãos estrangeiros de nacionalidade bengale por não possuírem vistos de entrada, isto é, por insuficiência de requisitos para se fazer ao nosso país. Este ano foram recusadas entradas a cerca de 200 estrangeiros, com destaque para os de nacionalidade bengale. Qualquer cidadão que deseje vir ao nosso país será muito bem-vindo, mas desde que estes reúnam condições para poderem entrar em Moçambique. Não reunindo esses requisitos, eles terão que reembarcar. De janeiro à primeira quinzena de novembro, foram em média 200. Na sua maioria, nacionalidade bengale. Os serviços de imigração, que admitem que os casos tendem a aumentar, dizem desconhecer as razões que levam os estrangeiros a escolherem Nampula como porta de entrada ao país. Na Zambésia, empresários malauianos e moçambicanos fortificam relações na área do agroprocessamento. Neste momento, o que vai avançar é o abastecimento de ovos produzidos no Malawi, na Zambésia. Uma delegação de empresários malauianos escalou a província da Zambésia para a busca de parcerias em várias áreas de negócio. Os malauianos estão interessados em investir no setor de agroprocessamento. Imediatamente, aquele país vai disponibilizar quantidades de ovos para abastecer o mercado da Zambésia durante a quadra festiva. Nós temos alguns produtos, como é a questão de frangos e ovos, que temos assim de imediatamente que acreditamos que vai acontecer quando a delegação de empresários da Zambésia chegarem a Malawi. Eles vão poder então trazer consigo estes 2 itens, que é a questão do ovo e frango, mas também temos outra questão imediata, que é a questão do arroz, que dependendo do acordo, nesses dias, desde 15 que a delegação de empresários estará lá em Malawi, poderemos também imediatamente começar a exportar para Moçambique. O presidente do Conselho Empresarial da Zambésia diz que os empresários moçambicanos vão igualmente buscar em Malawi oportunidades de negócio. Nós vamos aproveitar como é que eles produzem, como é que eles fazem. Olhamos agora as notícias internacionais, onde o maior partido da oposição no Zimbábue, MDC, pede a intervenção da SADC e União Africana para resolver a crise económica e política naquele país, que se torna uma ameaça a nível regional. A economia e saúde pública do Zimbábue continuam numa situação crítica, com o desemprego a rondar nos 85% e o surto de cólera a fazer mais vítimas mortais. Como solução, o líder da oposição propõe que se crie urgentemente um governo de transição. Nelson Chamisa defende que tanto a crise política quanto a econômica passam por um compromisso sobre o diálogo. O líder da oposição diz ainda que nos últimos dias tem escutado os líderes religiosos que clamam por um diálogo político entre a oposição e o partido no poder. Chamisa considera o Zimbábue um país sem liderança e com problemas graves de emprego e saúde. O surto de cólera que iniciou em setembro deste ano já matou 50 pessoas no Zimbábue. O líder do MDC continua a contestar os resultados eleitorais que deram vitória ao presidente Emmerson Mnangagwa. O grupo de rebeldes assaltou a cidade de Bambari, na República Democrática do Congo, agravando a instabilidade naquele país. A missão de paz da ONU pondera uma operação de maior envergadura. Agrava-se a instabilidade na República Centro-Africana, país mergulhado numa guerra civil desde 2012.
Há 3 semanas que grupos armados tomaram de assalto a cidade de Bambari, a 300 quilómetros da capital. Parte da população foi feita refém e está impedida de fazer o comércio. A missão de paz da ONU na República Centro-Africana diz que será preciso uma operação de maior envergadura para libertar a cidade. O conflito militar na República Centro-Africana deve-se profundamente à luta pelo controle de zonas minerais e as diferenças religiosas só têm sido usadas por militares cristãos e muçulmanos para incentivar a violência. Atualmente, o governo do presidente Faustin Archange Touadéra só tem controle de 1/5 do território. 18 grupos armados controlam o resto dos territórios. Mais uma pausa no Jornal da Noite, mas antes já a previsão do estado de tempo para as próximas 24 horas. Começamos mesmo pela Zona Sul, onde Maputo poderá registrar uma temperatura máxima de 41 graus e uma mínima de 21. Para Xai-Xai espera-se uma temperatura máxima de 41 graus e uma mínima de 24. Inhambane poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 25. Seguimos para a Zona Centro do país, onde a cidade da Beira poderá registrar uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 25. Para Chimoio espera-se uma temperatura máxima de 34 graus e uma mínima de 20. Para Tete, 35 graus de máxima, 20 de mínima. E Climane poderá registrar uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 27. Já para a zona norte do país, para a cidade de Nampula, espera-se uma temperatura máxima de 36 graus e uma mínima de 23. Para Pemba, uma máxima de 33 graus e uma mínima de 25. E por fim, Lexinga poderá registrar uma temperatura máxima de 31 graus e uma mínima de 18. Eu espero por si. Seguimos com o desporto. O médico dos Mambas, Moussa Kalou, defende a profissionalização dos massagistas de diferentes modalidades em medicina desportiva, como forma de garantir mais qualidade na recuperação dos atletas lesionados e na sua intervenção durante uma competição. Geralmente no desporto, os atletas são os principais protagonistas, mas por detrás deles existem outros profissionais que contribuem para o seu estrelato. É o caso da equipa médica. A STV conversou com o médico fisiatra Moussa Kalou, formado em medicina desportiva desde 1992 e que atualmente desempenha a função de médico dos Mambas. Este explicou que não é qualquer pessoa que deve desempenhar a função de massagista numa equipa. No contexto em que nós vivemos em Moçambique, pela escassez de quadros, o ideal naturalmente seria ser um médico especialista em medicina desportiva a fazer parte das equipes de futebol e ter um fisioterapeuta que se ocupasse da reabilitação das lesões dos atletas. Esta é que seria a equipe ideal, um médico especialista em medicina desportiva ligado a um fisioterapeuta para proceder às lesões que ocorrem nos jogadores. Mas nas condições em que nós vivemos, pela escassez de quadros, eu penso que qualquer médico poderá interessar-se pela área e poderá exercer facilmente a reabilitação de lesões de natureza desportiva, desde que tenha na sua equipe um fisioterapeuta ou um massagista preparado. Moussa Kalou lamenta o fato de algumas equipas apresentarem nos recintos esportivos massagistas que não estão devidamente equipados. Qualquer indivíduo que possa prestar os primeiros socorros é bem-vindo. E é o papel desses massagistas, que pelo menos podem prestar os primeiros socorros aos atletas. Quando um atleta sofre uma lesão, sabem aplicar o gelo para estancar a hemorragia ou para reduzir a possibilidade de haver um edema e sabem, quando ocorrem câimbras, por exemplo, sabem como manipular os membros inferiores onde ocorreram as câimbras para aliviar as câimbras nos jogadores. Portanto, esses indivíduos, apesar de não terem sido devidamente formados, desempenham sempre um papel importante. E ressalvo sempre o aspecto que no nosso país nós temos dificuldades em ter quadros formados, porque ainda é um país novo. Antes de fazer parte da equipa médica dos Mambas, Kalou esteve ligado a equipas como Palmeiras da Beira, Machaquene,
Desportivo de Maputo, entre outras, sempre tendo como principal papel a recuperação de jogadores lesionados. Na página cultural, Armando Arthur lançou ontem à noite mais uma obra literária, intitulada A Reinvenção do Ser e a Dor da Pedra. O livro é o recuo nas vicissitudes do planeta e da vida por via da poesia. Museu do CFM, cidade de Maputo. Este foi o local escolhido para o lançamento do novo livro de Armando Arthur, intitulado A Reinvenção do Ser e a Dor da Pedra. A obra literária é uma viagem pelo tempo, pela humanidade e pelo amor às coisas. Numa cerimónia concorrida por autores e companheiros de longa data de Armando Arthur, o livro de poesia foi apresentado pelo académico José Castiano, cruzando a leitura literária a outras de âmbito filosófico. Reinventa Moçambique com outras palavras, precisamente porque Moçambique é um país que ele ama, mas ao mesmo tempo que ele sentiu que em certo momento houve conflitos e que esses conflitos trouxeram um problema de ser Moçambique e ser moçambicano. Então um grande debate em volta disso. E além disso... E em terceiro lugar, ele reinventa o ser no mundo, né? O mundo que a gente vive. Mas em tudo isso a emoção vem do facto dele ter usado uma linguagem que está muito comprometida com a verdade. Nesta proposta literária, de igual modo, Armando Arthur preocupa-se em resgatar o passado do planeta, cantando a vida e o apego à humanidade. Essa nova proposta consiste no poema longo, uma miscelânea entre a prosa poética e a própria poesia de verso curto. O livro conta uma história, portanto, é um poema sequenciado. Portanto, podemos considerar este livro como sendo um livro épico lírico, portanto, que é essa miscelânea entre a prosa poética e o poema curto, enfim, pronto, abrange tudo que seja poesia, tudo que é considerado poesia. A Reinvenção do Ser e a Dor da Pedra é um livro constituído por 72 páginas e é publicado sob a chancela da Cavalo do Mar. Por hoje é tudo. Grata pela atenção dispensada. Boa noite.